E aí, pessoal, tudo bem? A gente volta agora para falar sobre a estrutura de dados tupla, sobre uma das coleções que o Python nos fornece. E só para uma definição simples, uma tupla você pode enxergar como uma lista imutável. Ou seja, o que é isso? É uma lista, é uma estrutura de dados que, uma vez criada, ou seja, uma vez instanciada com os seus elementos definidos nesse momento, você não pode, depois que essa variável for criada, depois que a lista for, que a tupla for criada, você não pode adicionar e nem remover elementos. Ou seja, do jeito que você cria, vai ficar até o final da execução do seu código. Essa é a grande distinção de uma tupla para a lista. Você vai ver que quando eu falar sobre listas, vão ter métodos, vão ter coisas muito parecidas, e você vai ver que a única diferença é porque na lista eu vou poder adicionar, remover elementos e fazer algumas coisas mais. A lista em si vai ser uma estrutura de dados que vai ser homogênea, ou seja, os dados armazenados vão ser do mesmo tipo, enquanto que na tupla, na lista eu vou poder fazer também isso, tá? Mas na tupla que tem esse propósito, de fato, onde você pode criar uma tupla com dados diferentes, ou seja, em cada posição da sua tupla você vai ter um dado diferente. Então, para eu criar uma tupla, eu abro o fecho parênteses e adiciono elementos. Vou criar uma tupla homogênea, por exemplo, uma tupla de números inteiros, ou seja, cada elemento da tupla é um número inteiro. Uma outra tupla que eu posso criar é uma tupla heterogênea, ou seja, de dados que não são do mesmo tipo. A gente criou basicamente duas tuplas, uma homogênea e outra heterogênea. Para a gente imprimir essas tuplas, a gente simplesmente vai imprimir a própria tupla, o próprio nome da variável, e vai ver o conteúdo dela. Não tem muita distinção do que a gente já estava fazendo. Então a gente já pode executar e já vai ver a nossa obra de arte entrando em cena. Vamos lá? Uma hora vai. Pronto. E a gente simplesmente vai ver da mesma forma que a gente definiu. É até curioso. É exatamente igual. Então, a gente já declarou, a gente já imprimiu e a gente agora acessa pelo índice. E acessando pelo índice, você vai ver que é muito semelhante com o que a gente fazia na string. Ou seja, eu posso, por exemplo, acessar os elementos da minha tupla. Lembrando que o primeiro elemento inicia em 0 e os demais vai sendo acrescido em 1, ou seja, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Então, a gente pode, do mesmo modo, da mesma forma, por exemplo, aqui minha tupla 2, eu quero elemento 2, ou seja, 0, 1, 2. E eu executo de novo. Ele vai mostrar o elemento 0, minha tupla que é 1, da minha primeira tupla, e depois vai mostrar o último elemento da minha segunda tupla. Certo? Uma coisa que eu não falei, você pode declarar uma tupla vazia. Ou seja, você pode literalmente, aqui é uma lista, você pode literalmente declarar uma tupla assim, e você pode imprimi-la também, só que você não tem nada nela. Quando você imprimir, você não vai ver nada nela. Dessa forma, certo? Para a gente prosseguir, o que é que eu vou fazer? A gente vai trabalhar só com uma tupla homogênea, para que a gente não fique imprimindo duas tuplas toda vez. Lá na string eu falei a você que a gente fazia um fatiamento, ou seja, a gente pegava de um ponto ao outro.
você podia pegar intervalos. Então eu vou adicionar mais um número aqui, 4, vai, para não ficar tão complexo. E o que é que a gente fazia quando fatiava? A gente, por exemplo, digitava o nome da nossa tupla, abria as chaves, ou colchetes, não me recordo agora, enfim, e a gente digitava o intervalo que a gente queria. Por exemplo, de 1 ao 2, por exemplo. Lembrando que a gente não conta o 2, a gente conta um número inferior a ele, 3, por exemplo. Aqui eu vou colocar 3. Ou seja, de 1 até o 2, o elemento 1 até o elemento 2, ou seja, 0, 1, 2. Ou seja, ele pegou o 2 e o 3. E aquelas mesmas outras operações de imprimir invertido e tudo mais é válido aqui também. Para a gente mostrar o tamanho da nossa tupla, a gente simplesmente também usa o mesmo comando que a gente usava lá na string, que é len. Ou seja, a gente digita o nome da nossa variável entre os parênteses da função len. E a gente vai ter o tamanho da nossa tupla. Se eu adicionar mais um elemento aqui, você vai ver que o valor muda conforme, ou seja, ele realmente está contando elementos. Agora é uma coisa interessante que eu quero, por exemplo, eu quero saber quantas vezes um elemento está contido na minha tupla, ou seja, quantas vezes eu tenho o número 1 repetido, quantas vezes eu tenho a palavra Maria repetida na minha tupla. Então, o que é que eu faço? Eu digito tupla ponto count, de contar do inglês, e digito o meu valor de interesse, né? O elemento que eu quero contar. Ele me disse que só tem uma vez. Vou apagar esse daqui para a gente não ir se complicando. Então ele disse que só tem uma vez. Também vou apagar esse. Uma vez, né? Foi? Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar um outro número 2 em uma outra posição. E ele vai me dizer que tem 2 vezes. Mesma coisa se eu adicionar um outro número 2. Ele vai contando elementos da minha tupla. Se eu colocar um elemento que não existe, a gente vai descobrir agora. Ele diz que não tem nenhum, ou seja, ele me retorna 0. Acessando o elemento pelo índice, a gente já falou. E para verificar se um elemento existe na minha tupla, a gente vai usar um operador. Ele é booleano, tá? Que a gente normalmente utiliza em condicionais, em laços de repetição, mas a gente pode usar aqui também, normalmente. Ele vai me retornar um valor booleano, ou seja, eu pergunto se 2 está contido em tupla 1. E ele vai me retornar a tupla 1, true. Você pode também perguntar um número que não existe, um valor que não existe, 23, e ele vai dizer falso, não existe. Então a tupla basicamente é isso. E a grande distinção de uma tupla para uma lista é que, enquanto com a tupla você vai ter elementos que não podem ser alterados durante o tempo de execução, por exemplo, a gente pode vir aqui em algum momento do nosso código e digitar tupla 1 na posição 0 igual a 2340, por exemplo. Ele vai me dar um erro e ele vai me dizer que o objeto tupla não suporta esse tipo de atribuição, ou seja, eu não posso ficar atribuindo valores depois de criar minha variável, ou seja, os valores ficam aqui, permanecem aqui até que eu termine a minha execução do meu código. Eu queria somente dar umas distinções desse tipo de dado em relação à lista, porque a tupla vai ser um tipo de dado muito mais eficiente na implementação, justo porque ele é imutável. Vão ser úteis para você usar com dicionários, e as tuplas seguem um princípio da programação funcional, que é um paradigma de programação, da proteção dos seus dados, ou seja, esses dados não tem quem consiga alterá-los via programação de código. Claro que se você acessar a memória diretamente por meio de um ponteiro, alguma coisa do tipo, você pode mudar esse valor, mas aí já é, digamos assim, um hacker, entre aspas.
Então, a tupla evita que você cometa erros, ou seja, você tem um valor importante no seu código e você não quer que ele mude. Então, você usa uma tupla para que o seu sistema sempre tenha acesso àquele valor da sua variável e não tenha problemas futuros. Na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre as listas e a gente vai fazer desse mesmo jeito, dessa mesma sequência, e você vai ver as diferenças entre a tupla e a lista.